história do Charles Eastlake convidar Michael Faraday pode ser considerado aí um marco zero de quando a ciência começou a interagir com a arte. É claro que isso não é um consenso, né, dentro da comunidade, mas eu trago aí um dado que a mim é interessante. Bom, esse trabalho não resulta em nada. Michael Faraday não consegue fazer nenhum tipo de conclusão a esse trabalho, e aí eu vou falar que o trabalho resultou em nada. Esse nada também entre aspas, né? Por que eu digo que esse nada ele fica entre aspas? Porque esse trabalho, né? E aí é difícil estabelecer uma relação causal, mas a ideia é, depois que isso aconteceu, os museus europeus começaram a inaugurar uma série de laboratórios científicos dentro dos museus. E aí a questão é a seguinte, será que todo mundo que está vendo essa apresentação, né, os nossos espectadores aqui da ABQ, eles sabiam que alguns museus no mundo têm laboratórios científicos, um departamento científico dentro deles? Talvez não. Né? Então, um dos mais antigos é um laboratório alemão, que foi fundado em 1888, ou seja, 30 e poucos anos depois da visita do Sr. Eastlake, a visita de Faraday na National Gallery, e são fundados uma série de museus científicos, laboratórios científicos dentro de museus. Muito que bem. Essa consequência da inauguração de laboratórios em museus acabou também fazendo com que as pesquisas e todo o desenvolvimento tecnológico apropriado de uma área que agora já não era a química pura, mas uma química aplicada, uma física aplicada, que esse conhecimento ele também passasse a ter necessidade de ser divulgado. Então, mais ou menos ali em 1927, né, começa uma intensa ebulição de publicações científicas, né? E aqui eu trago a The Preservation of Antiquities, que é aí talvez uma das primeiras publicações relacionadas que associava conservadores ou curadores de museus e cientistas, né? Era uma associação muito importante. E eu ponho aqui em relevo a Technical Studies in the Field of Fine Arts, porque essa revista ela é realmente muito importante para a área de química dentro das artes. Muito que bem. E aí a questão é, você teve um desenvolvimento científico na Europa, advinda desses laboratórios de museus. Houve também um desenvolvimento, e aí, em caso, nos termos das publicações, ou seja, essas tecnologias elas começaram a ser divulgadas, e a pergunta que a gente faz é, por que a gente vai preservar a arte? Essa é uma questão muito importante, né? Até uma pergunta, às vezes, que fala, poxa, mas por que isso é tão necessário? Eu vou tentar trazer essa noção exatamente. Eu trouxe esse desenho porque esse desenho é um grande xodó, de um artigo que a gente publicou lá na Ciência Hoje para as Crianças, falando um pouquinho sobre o trabalho do restaurador. Então, eu convido aí a quem se interessar pelo tema, mostrar para os seus filhos. Acho que é importante que as crianças já comecem a fazer essas conexões desde já. Bom, a pergunta é, por que preservar? Bom, a preservação em si, ou a conservação, e aí eu quero fazer uma questão de nomenclaturas, né, uma guerra terminológica aqui, porque a arte em si, ela participa, né, da formação do patrimônio cultural brasileiro. E aí o patrimônio cultural brasileiro, o artigo 216 é bastante claro sobre o que é o patrimônio cultural brasileiro, mas a gente pode dizer que o patrimônio cultural brasileiro, para além da arte, ele também constitui sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, parará, e toda essa terminologia que é própria das leis. Bom, o patrimônio cultural brasileiro, ele é dividido em dois segmentos. Um segmento material, um segmento imaterial. No segmento imaterial, eu não consigo vislumbrar uma participação tão grande assim dos químicos, tá? Mas no patrimônio de natureza material, sim. E aí, apesar do meu título ser Química e Arte, né, uma nova área de atuações para químicos, eu quero dizer que talvez
o nosso título pudesse ser Química e Patrimônio Cultural, né? Porque eu acho que isso é mais abrangente e o químico, de fato, pode participar disso de uma maneira muito mais efetiva. Bom, então aqui para resumir mais ou menos o que diz a 216, o artigo 216 da Constituição, né? O patrimônio, isso é importante. O patrimônio cultural, ele é uma questão estabelecida constitucionalmente, né? O Estado, ele tem o dever de preservar o patrimônio. Então, essa é uma questão. Há ainda uma camada por trás, né? O patrimônio, ele vai ser preservado por outras questões, mas essa é uma questão muito importante. Bom, eu posso dizer, então, que os bens culturais são as testemunhas do próprio patrimônio cultural. E aí a gente tem os bens culturais intangíveis, né, que são imateriais, né, que é a maneira como a legislação chama, que são crenças, cultura, danças, e toda essa parte imaterial, né, que não existe um objeto. Os imóveis, que são sítios arqueológicos, construções, enfim, e os móveis, né? Na Escola de Belas Artes, o nosso curso ele é bastante especializado na parte de bens culturais móveis. Ou seja, a gente trabalha lá muito mais com coleções de arquivo, obras de arte, documentos. Então, quando eu falo química e arte, é um título para poder chamar a uma pessoa, mas eu acho importante que a gente tenha uma noção de que o químico ele não pode trabalhar somente na seara da arte, porque apesar de ser uma coisa muito importante, não representa o todo dessa área, né? O químico ele pode trabalhar com o patrimônio cultural de uma maneira geral. E de que maneira isso pode acontecer? Bom, e aí a questão terminológica que eu falei é importante, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, da conservação de um objeto, a gente pode estar falando da conservação passiva, também chamada aí de conservação preventiva, ou da reparação de algum dano, que aí é chamado de restauração, né? A preservação é uma coisa um pouco mais geral, né? Que inclui até leis e tal. Mas o fato é que as ciências envolvidas, e aí eu vou falar de maneira muito, muito rápida, porque a ideia aqui é fornecer uma ideia geral. Tanto a química quanto a física, a biologia e algumas aplicações de engenharia, de matemática também. Esse campo que une tudo isso em favor dos bens culturais é chamada de ciência da conservação. E aí é uma coisa muito importante. Químicos podem sim trabalhar na parte de ciência da conservação, né? A ciência da conservação assume outros nomes, aí a Preservation Science, como ciência da preservação, né, pensando numa coisa um pouco mais geral, Heritage Science, como ciências do patrimônio, ou a própria Conservation Science, né, que é a ciência da conservação. A ciência da conservação, então, ela é uma aplicação direta dos conceitos de química, de física também, e de biologia, né? Eu posso dizer a vocês que da física e da biologia existem várias aplicações que eu não tenho formação apropriada para tratar aqui, né? Mas eu posso destacar aqui os maiores, né? Como no caso da biodeterioração, da biologia, e aí quem nunca pensou aí em papéis tendo fungos, né? E aí quando eu falo papéis, eu não penso só em documentos, eu penso em aquarelas, eu penso em gravuras, né? Que são obras que usualmente têm o suporte de papel. Posso falar também, no caso da física, de técnicas de análise. E aí tem uma série de técnicas extremamente interessantes, reflectografia, enfim, eu acho que dá para passar bastante tempo falando aqui, mas eu quero falar um pouco mais daqui. Bom, então eu vou reformular uma pergunta que lineariza aí o nosso raciocínio em relação a essa área. A pergunta é: como os químicos podem atuar na conservação de bens culturais? Não só da arte, dos bens culturais de uma maneira geral. Eu elenco 4 formas dos químicos trabalharem na questão da química e do patrimônio cultural. A primeira forma é a caracterização de materiais. É extremamente importante que químicos participem disso. E aí a gente divide muito o trabalho com o pessoal da física também. Vou trazer alguns exemplos aqui para a gente poder
lineares ao pensamento. Outra questão importante é a questão do diagnóstico, né? E aí a questão é como um diagnóstico de saúde mesmo. Como aquela determinada coleção ou aquele objeto, qual é o estado de conservação daquele determinado objeto. Uma área que eu não vou trazer aqui, porque eu imaginei que fosse um pouco avançado para a gente tratar dessa área, mas eu convido, novamente, a questão lá do vídeo do Instituto de Química, é sobre estudos de prognóstico. O que são estudos de prognóstico? Estudos de prognóstico são estudos que tentam prever o comportamento de um determinado material. Isso é fundamental para quando a gente está falando da química do patrimônio. Porque um conservador restaurador não pode, ou melhor, não deve, ou melhor, não quer utilizar um material que cause um dano maior do que a obra tinha anteriormente. Então, estudos de prognóstico são extremamente importantes nessa área, né? E por último, aí, estudos de restauração, né? Que o químico também trabalha bastante em restauração. E eu vou trazer eu não vou falar sobre prognóstico e nem sobre restauração, por uma questão de tempo, por uma questão que eu acredito que a profundidade talvez não seja a proposta do nosso seminário, e é exatamente isso. Tá? Bom, então eu vou falar um pouco sobre caracterização. Poderia trazer uma série de motivos pelos quais a caracterização de materiais é importante nessa área da química e da arte, ou melhor, da química e do patrimônio. Bom, a caracterização de materiais, ela é dada, ela pode ser feita de maneiras diferentes, né? Mas hoje eu posso dizer que a gente faz caracterização de materiais fundamentalmente através de métodos físicos de análise. E aí o pessoal que já teve um contato com métodos físicos de análise vai reconhecer algumas siglas, como fluorescência de raio-x, como aqui embaixo